Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas à apresentação trimestral de resultados do XP Infra Debentures. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do time de gestão. A apresentação será gravada e publicaremos no site do fundo nos próximos dias e também no nosso canal do YouTube. O espaço de perguntas está aberto e as mesmas serão lidas e respondidas pelo time no final da apresentação. Reforçamos que o nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br. Agora vou passar a palavra para o time de gestão da XP Asset Management. Uma excelente apresentação a todos. Bom dia, Fernanda, bom dia, pessoal. Obrigado a todos aqui pela presença no call de resultados. Fernanda, pode passar a primeira página, por favor? Só dar um overview a todos aqui das características do fundo. Pessoal, de modo geral aqui, não teve uma alteração nas características do fundo desde o início, né, da listagem dele em 2021. Então, é um fundo 555, com carteira debêntures 12431. A XP Vista continua sendo a gestora, com o Banco Genial, aqui plural, sendo administrador do fundo. A taxa total de administração de 0,95. Recordando que esse fundo não tem performance. É um fundo que é líquido de imposto de renda para pessoas físicas, tanto no ganho de capital quanto no oferimento aqui de dividendos. A nossa rentabilidade-alvo é em torno de 1 ponto percentual acima da NTNB, com rendimentos aqui mensais. Então, a gente tem feito desde o início do fundo, em abril de 2021, pagamentos mensais. A gente vai passar um pouco para frente aqui o nosso histórico de resultados, mas a gente tem pago aqui em torno de R$ 1,20 ao mês ao longo dos últimos 6, 7 meses. Passando de página, por favor, Fernanda. O histórico aqui, pessoal, desse último trimestre, os 3 pontos principais aqui, né? Então, em relação ao pagamento, a gente manteve o ritmo de pagamento de R$ 1,20 por cota ao mês ao longo do último trimestre, né? Que a gente tem feito, inclusive, ao longo do segundo semestre, né, de 2022. E como ponto principal aqui do semestre, uma das nossas transmissoras que a gente tem crédito, que é chamada Camptiba, né? A transmissora Campinas Itatiba, no interior de São Paulo, atingiu o completion financeiro agora em dezembro. E o que significa isso? Ela apresentou por 12 meses o índice de cobertura do serviço da dívida, o ICSD, que é um dos nossos covenants, acima de 1,3. E com isso, a gente tem um período de 1 ano, com o projeto 100% operacional, gerando aqui sua receita, seu EBITDA acima do esperado, e com isso vai ter uma queda da redução que já era prevista, uma queda da taxa, né, da emissão que já era prevista na escritura. Então, ela vai sair de IPCA mais 9,5 para IPCA mais 8. Isso só a partir de março de 2023, mas eu recordo que isso já era previsto na escritura e todo o informe que a gente passa para vocês em relação à rentabilidade já previa isso. Então, ao longo dos próximos meses, provavelmente aqui vai ter uma redução do caixa recebido pelo fundo, mas isso já está impactado aqui na nossa previsão de pagamento de rendimentos, nossa expectativa entre R$ 1,00 e R$ 1,20 ao mês ao longo de 2023. Passando de página, dá um overview para vocês aqui em relação ao nosso portfólio, que também não teve uma alteração significativa desde o início do nosso fundo, né? Então, dada a nossa característica do fundo, que é um fundo de carrego, a gente mantém a posição nas nossas 6 debêntures principais, sendo a primeira delas Camptiba, uma linha de transmissão no interior de São Paulo, operacional também, que teve agora o completion financeiro em dezembro. É uma posição que a gente tem 71 milhões de reais, um pouco acima de 22% do fundo. ONT é um ativo que é operacional desde 2018, localizado no Pará. A gente tem uma posição pequena nessa operação, por volta de 20 milhões de reais. Linha operacional também já atingiu o completion financeiro. Arteon Z é uma holding detentora de 3 projetos de linha de transmissão. A gente tem uma posição por volta de 75 milhões de reais, também todos ativos operacionais, e com isso a gente encerra o nosso primeiro bloco de ativos de linha de transmissão, todos operacionais. A nossa quarta debenture, a Oxy Energia, é um ativo de geração renovável, localizado em Roraima, é um ativo que também está 100% operacional, com um custo aqui de taxa de IPCA mais 8,5. E por fim, as nossas últimas duas debentures, 2 geradoras hídricas, a Gameleira e Goiás, que estão em fase final de obra, cuja expectativa aqui de entrada em operação é no primeiro trimestre agora de 2023. Ainda por fim, na Gameleira e Goiás estão no período de carência, a gente deve começar a receber juros e amortização mais para o final do ano, mas todo o restante aqui, Camptiba, ONT, Arteon Z e Oxy, são operacionais e não estão no período de carência. Isso significa que o fundo já está recebendo recurso desses ativos. Então, já começaram aqui, inclusive, a fazer amortização dessas debêntures. E, ao todo, a gente tem hoje 94% do fundo alocado nessas debêntures. Na próxima página, a gente tem também um pouco mais de detalhamento de todas essas debêntures.
e que eu acho que é importante passar para vocês. Esse é um fundo longo, então um fundo de caráter de renda, né? Então vocês podem ver pela última coluna a duration dessas debêntures. A duration do nosso fundo é por volta de 6,6 anos. Então, pessoal, recordando, esse é um fundo de renda que paga aqui rendimentos mensais com uma duration um pouco mais longa, focada para pessoa física, relembrando que que esse fundo tem isenção de imposto de renda tanto no ganho de capital quanto no recebimento de dividendo. É um fundo que está bem alocado, então tem uma posição de hoje aproximadamente 6% de caixa, com um retorno de IPCA mais 9,4 para o novo cotista. Então, a aquisição, considerando o preço da cota no final de 2022, né, de dezembro de 2022, representava uma tira implícita de IPCA mais 9,4. E na próxima página, a gente tem uma DRE sintética de como foi o resultado do fundo ao longo de 2022. Então, vocês podem observar aqui todas as variações, né, seja através de pagamento de rendimento, pagamento de principal, assim como apreciação e depreciação das cotas. Relembrando que as nossas debêntures elas são marcadas a mercado, ou seja, toda variação das curvas longas de NTNB acabam refletindo na precificação da nossa debênture, dado que ela tem uma precificação diária pelo nosso administrador, pelo Banco Genial. E na parte de baixo da apresentação, dessa página, a gente tem o histórico de rendimentos. Então, como eu comentei, no segundo semestre aqui de 2022, a partir de junho, melhor dizendo, a gente fez pagamento, a gente elevou o pagamento de 90 centavos para 1,20 por cota, isso representando bastante o aumento aqui de inflação ao longo dos últimos meses. E a gente mantém esse nível de pagamento de 1,20, mas com uma previsão agora em 2023 entre R$ 1,00 e 1,20. Isso muito por conta da redução da inflação, considerando aqui os últimos meses. E na próxima página, Fernanda, dá um overview para vocês, pessoal, em relação aqui a gente tem uma tabela de sensibilidade de qual que é o retorno esperado para a compra de uma cota em determinados preços. Ou seja, hoje o fundo está por volta de R$ 80, né? A cota do fundo está por volta de R$ 80, desculpa, de R$ 85, e com isso tem uma tira implícita de IPCA mais 10,2. O que significa isso? Se determinado investidor comprar uma cota hoje e segurá-la até o final, então segurar esse fundo por 6,6 anos de duration, ele vai ter uma tira implícita de IPCA mais 10,2. Relembrando que se o investidor for pessoa física, esse rendimento já é líquido de imposto de renda. Então, para pessoa física, não tem pagamento de imposto de renda nem no ganho de capital. Então, se houver uma apreciação dessa cota, se sair de R$ 85 para 90, eventualmente, e resolver fazer uma venda, não paga imposto. Ou se eventualmente segurar essa cota até o final, até o vencimento de todas as debêntures, também não paga imposto no recebimento de todas as amortizações ao longo da vida desse fundo. E passando aqui pelas essas caixinhas azuis, cota patrimonial no final de dezembro era R$ 96, enquanto a cota a mercado é de R$ 86,90. Então a gente tem uma diferença aqui de R$ 10, isso muito por conta aqui do cenário macroeconômico, que quando a gente observa, né, então a precificação das nossas debêntures, elas acompanham os NTNBs, mas é muito por conta de cenário macroeconômico e um pouco de liquidez, a gente vê aqui a nossa cota depreciada por volta de 10%. Os rendimentos dos últimos 12 meses foram de R$ 12,90, então fazendo um yield implícito, está muito próximo de 17%, com um retorno líquido no final do ano passado de IPCA mais 9,8%. Hoje, como houve um pouco da queda da cota, está por volta de R$ 85, esse retorno está um pouco mais elevado, está por volta aqui de IPCA mais 10,2%, que representa aqui um spread de aproximadamente 370, 380 bips acima da NTNB. Em relação a características do fundo, o fundo continua pagando aqui rendimento mensal, igual a gente prometeu lá durante a fase de roadshow, a gente cumpriu isso, né, no primeiro momento, a gente até tinha uma previsão de pagamento semestral, a gente fez uma alteração para pagar rendimento mensal e a gente cumpriu isso desde abril de 2021, com expectativa de pagamento de rendimento agora em 2023 entre R$ 1,00 e 1,20. Pessoal, fiz uma apresentação rápida, passar um pouco pelas características das debêntures, e depois eu abro para perguntas e respostas. Primeiro ativo nosso, a transmissora Campinas Itatiba, a Camptiba, é um ativo, como eu disse, operacional no interior de São Paulo, já está em fase aqui de amortização de principal, então ela já vem pagando rendimentos desde o início do ano passado. A gente atingiu o completion financeiro e com isso vai cair a fiança dos acionistas e o ESA. A gente manteve aqui na página porque essa fiança ela vai durar até março de 2023, quando então vai haver aqui o step down, né, de IPCA mais 9,5 para IPCA mais 8, mas é um ativo que a gente está super confortável, já operacional, com 100% de disponibilidade desde a entrada da operação. Indo para o segundo ativo,
ontem, Orlândia do Norte, é um ativo, como eu comentei, operacional desde junho de 2018. Também a gente está muito super confortável com o projeto, tem uma disponibilidade acima de 99,5 desde o início da entrada em operação lá em 2018. É um ativo que também está em fase de pagamento de principal e de rendimentos, com uma taxa de PCA mais 6,15. E aqui a gente está falando de uma duration de também 6,6 anos, então são debêntures longas. Na próxima página, comentar um pouco para vocês aqui de Arteon-Z. Então, é uma holding detentora de 3 projetos de linha de transmissão, todos eles operacionais. Esse ativo também já está em fase de pagamento de principal e de pagamento de rendimento, então não tem mais carência. É uma debênture que a gente tem uma exposição de 75 milhões de reais, a uma taxa de IPCA mais 6,2. E aqui a gente tem um pacote de garantias de alienação fiduciária das ações, cessão fiduciária dos recebíveis e uma conta reserva. Indo para a próxima página, falar um pouco de Oxy, que é o nosso ativo de geração renovável em Roraima. É um ativo que entrou em operação no ano passado, né? Então são 4 SPS, elas foram entrando em operação ao longo do primeiro semestre, né? E a última entrou em operação em junho de 2022. É um ativo que a gente tem aqui 101 milhões de reais de debêntures a um custo de PCA mais 8,5. Então é um ativo que tem um PPA muito elevado, próximo de R$ 1.000, vendido no ACR aqui. Então é um projeto de geração renovável, né, com biomassa de cavaco de madeira. E, por fim, a quinta página, são as 2 PCHs, a Gameleira e Goiás. Então, são 2 ativos hídricos, cuja entrada em operação aqui é prevista para o primeiro trimestre. Então, realmente está em fase final de obra. Ao longo dos próximos 2, 3 meses, os ativos estarão operacionais. A gente tem uma posição muito pequena desses 2 ativos, de 17,5%. Então, representa hoje percentualmente muito pouco do nosso fundo. Mas, assim como os demais, a gente tem uma confiança muito grande no projeto. E aqui, por ser um ativo ainda em pré-completion, né? Então não entrou em operação, ainda não foi o completion financeiro, a gente tem uma garantia adicional, que é a fiança do acionista até atingir esse completion financeiro, que nada mais é também do que 1 ano de CSD acima de 1,3. E com isso a gente passou aqui por todos os ativos do nosso portfólio. De modo geral, a gente não teve nenhuma alteração relevante, né, em relação ao portfólio. O único ponto positivo aqui o ponto positivo no trimestre foi o completion financeiro de Camptiba, que isso, de novo, traz mais confiança aqui para o nosso debenturista, né, para o nosso cotista, porque o ativo performou melhor do que a gente esperava aqui, então ele atingiu o completion financeiro logo no primeiro período, nos primeiros 12 meses de operação, e com isso vai ter a redução de taxa. Então isso mostra aqui que, de fato, é um ativo que gera bastante caixa, é um ativo que tem uma disponibilidade muito alta, e isso, de novo, né, transmite aqui um pouco do setor de debêntures de infra no ativo de geração e transmissão. São ativos muito previsíveis, com um alto grau aqui de uma margem EBITDA muito alta e um grau de previsibilidade muito grande. Isso a apresentação, pessoal. Eu vou passar um pouco para as perguntas. Uma consideração, Túlio? Já vou pegando aqui, André, obrigado. Aí você vai lendo as demais perguntas aqui, mas a primeira pergunta aqui do Luiz, obrigado, Luiz. Se a gente pretende fazer novos ativos, trazer novos ativos para o fundo, né? Ou com rendimentos ou com novas emissões que a gente fizesse aquisições desses nossos ativos. A gente adoraria, tá, Luiz? Assim, um compromisso nosso, se vocês observarem ao longo dos nossos calls, foi sempre privilegiar os cotistas, né? Ou seja, a gente não tem interesse nenhum de lesar o cotista de fazer ofertas abaixo do valor patrimonial. Então, o André comentou, né? A nossa cota patrimonial hoje ela está por volta de 96 e a gente tem hoje um valor de cota, ontem fechamento aí próximo de 85. A gente sempre tem 2 possibilidades, né, para fazer novas ofertas. Ou a gente espera que essa cota volte para o patamar da patrimonial, e aí isso a gente depende muito do cenário macroeconômico, né? As NTNBs abriram muito desde que a gente começou o fundo, né? Hoje as NTNBs estão por volta aqui de 6,4, a de duration aqui de 2035, por exemplo, e esse é o principal indexador para a marcação a mercado e para a valorização ou desvalorização dessas cotas a mercado, tá? A segunda opção, ou seja, ou a gente espera essa cota voltar para a próxima patrimonial, ou a gente consegue originar papéis, debêntures de infraestrutura, com um carrego similar ao que o fundo apresenta atualmente, né? O que significa isso? Poxa, vocês vão fazer uma oferta, então, a cota de R$ 85, ao preço de R$ 85, a gente não lesaria, e matematicamente a gente já mostrou isso, tá? Isso aqui é muito óbvio. Se a gente conseguisse originar papéis a IPCA mais 10 ou mais, certamente a gente não diluiria os retornos dos atuais cotistas, né? Talvez se a gente conseguisse originar papéis até com mais prêmio, a gente traria valor para o fundo. Obviamente que é uma dificuldade grande conseguir originar esses papéis com o mesmo perfil de risco que a gente mostra para vocês no nosso portfólio. O André salientou muito bem. Ativos com previsibilidade de geração de caixa, ativos, na sua grande maioria, operacionais,
com disponibilidade alta, né? Ou seja, operacionalmente rodando bem, e 2 ativos aqui em final de obra, mas com exposição menor, que é Goiás e Gameleiro, que a gente acredita que nos próximos 2 meses a gente vai ter 100% de completion físico nesses papéis. Ou seja, conseguir originar ativos IPCA mais 10 com esse nível de risco não é uma tarefa fácil, mas a gente adoraria crescer o fundo, até porque um tema sempre trazido aqui nos calls também é quando esse fundo passa a ser não para investidor qualificado, mas sim para público geral, né? A gente tem um tema de concentração. Com uma oferta adicional, a gente conseguiria diluir um pouco mais, diversificar um pouco mais o nosso portfólio e talvez conseguir entrar para público geral, que na nossa visão traria um dinamismo maior em relação a negociação diária que esse fundo teria, né? Porque você atinge mais um público maior, né? Com um público-alvo. Então, pretendemos, diria para você que com rendimentos dos ativos, não é a nossa pretensão comprar novos papéis, pela característica também que o André colocou aqui, né? É um fundo de renda. Então, à medida que a gente vai recebendo os rendimentos, a gente vai distribuindo para vocês, como a gente tem feito. Então, não sei se consegui responder aí a sua pergunta. Há essas 2 possibilidades, nós adoraríamos fazer ao longo desse ano, algum movimento, mas depende, de novo, ou de cota valorizar, ou de conseguir originar ativos com taxas aí mais altas, tá? E aí o Diego fez uma pergunta também a respeito se o fundo é perene. Hoje o fundo ele tem prazo indeterminado, tá, o Diego? Ele de fato é um fundo que não tem prazo. E aí você pergunta, até para ler para os demais que não têm acesso aqui, né? O que vai acontecer quando ele terminar de amortizar todo o principal pelo modelo contábil? Ainda vai existir o fundo? A minha dúvida são os informes sobre essa amortização. Tem algum lugar que explica isso para comparando as ações ou FII de imóveis que nós leigos estamos mais habituados? Então, só respondendo, Diego, a gente tem um fundo hoje que ele tem prazo indeterminado. Qual que era a nossa tese? E ainda é, tá? E até faço um gancho com a pergunta anterior. É que a bicicleta tem que estar sempre girando, no sentido de a gente vai tendo novas captações para comprar novos ativos. Se o fundo fosse um fundo estático, que não tivesse essa ideia, mesmo sendo um fundo perene, né? Se não tivesse essa ideia de girar a bicicleta, de fazer novas ofertas, o que tenderia a acontecer? À medida que as debêntures vão amortizando, vocês têm a curva aqui de amortização de cada um dos papéis, o fundo tenderia a cota patrimonial a zero, né? Ou seja, esse fundo ele seria ser distribuído integralmente, devolvido o capital para os investidores, tá? Então, do ponto de vista contábil, é isso que deveria acontecer. Contabilmente, né, a cota patrimonial deveria ir reduzindo à medida que a gente faça essas amortizações de pagamento de principal, e aí tenderia a zero. Aqui, em respeito de amortização, você tem alguma consideração, André? Porque essa pergunta ela sempre vem aqui para a gente a respeito de como que a declaração é feita. A gente acaba enviando, Diego, o contato aqui do administrador, né? Porque a responsabilidade desses informes é feita pelo administrador. Mas se você quiser complementar, André. Só um complemento aqui, pessoal. Essa é uma dúvida que usualmente ocorre, né? Principalmente para a estrutura do fundo. Para pagamento aqui de rendimentos, por ser um fundo 555, ele tem que ser realizado através de amortização. E aí tem uma diferença entre amortização de rendimentos e amortização de principal. E para deixar mais claro, no nosso informe de rendimentos, que a gente envia aqui para o nosso mail mensalmente, sempre no último dia útil do mês, a gente faz uma distinção de todo pagamento, o que é rendimento e o que é amortização. Isso porque a amortização de principal, ela deduz aqui do preço médio, enquanto a amortização de rendimento, ela não tem impacto aqui no preço médio do ativo. Relembrando que para a pessoa física, independentemente, né, se for uma amortização de principal ou de rendimento, não tem incidência de pagamento de imposto de renda. Vou pegar essa pergunta aqui do Tarcísio. Quem é o acionista que dá a garantia para as PCHs de Goiás e Gameleira? Essa empresa, Tarcísio, é a mais antiga comercializadora de energia do Brasil. Ela chama Tradener, ou Tradener, a gente é muito próximo da empresa, eles ficam em Curitiba. São os sponsors, né? Quando a gente diz que quem é o acionista, né? O equity holder desses 2 projetos. Aproveitar até para fazer um elogio. Toda vez que a gente faz algum crédito, a gente olha sempre para a capacidade, track record de execução, né, do sponsor. É um sponsor que já construiu outros tipos de projetos de geração, não só projetos de geração hidráulica, mas também geração eólica. São muito sérios, inclusive é uma empresa que a gente tem muita confiança no balanço. Qualquer deslize aqui, a gente tinha essas garantias, e adianto para você que houve um estouro de orçamento e que a empresa honrou, ou seja, ela vem aportando o equity acima do que ela esperava, ou seja, a gente fica muito confortável quando a gente tem esse tipo de situação com um sponsor robusto, forte, que tem balanço e que, melhor do que no discurso, na prática vem aportando recursos para que a obra seja concluída, tá? A gente vem fazendo algumas visitas periódicas à obra, o Eduardo Borges, que cobra esse papel, teve já, se não me engano, 3 vezes nas PCHs, elas ficam ali no interior de Goiás, mais próximo até do Distrito Federal, e a gente fez algumas visitas ali ao município,
se eu não me engano, chama Badiane, é o município onde fica a localização mais próxima das PCHs, mas a gente está muito confortável, de novo, com aqui ao nosso risco de crédito e sponsor, tá? Tem uma pergunta do Igor também, que ele pergunta, com exceção de Aeteon e Gameleira Goiás, que são PPAs, as demais vendem energia no Mercado Livre ou leilão? Até uma pequena correção, Igor. A Aeteon, na realidade, é uma transmissora. Então, no caso da Aeteon, assim como Campitiba e Ourilândia, né, onde são, então, RAPs, as receitas anuais permitidas. Onde a gente tem o Power Purchase Agreement, que é o PPA, que é a venda das geradoras, é Gameleira Goiás e Oxy, tá? Então, mas respondendo a sua pergunta, no caso de Oxy, a gente tem tanto Oxy quanto Goiás e Gameleira, o ambiente de contratação regulada, né, que a gente chama de ACR, ou seja, aconteceram leilões organizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica, pela ANEEL, onde esses projetos venderam energia, né? Especificamente, Goiás e Gameleira foi um leilão de energia nova, um LEM, que aconteceu em 2019, e Oxy foi um leilão de sistema isolado, onde a empresa vende energia para a distribuidora local, que é a Roraima Energia, com garantias, né, da CDE, da Conta de Desenvolvimento Energético. Então, é um PPA também regulado da Oxy, é um PPA muito alto, né? Hoje a gente deve estar próximo de R$ 1.000 o megawatt-hora, e é um PPA de 15 anos de prazo, né? O PPA da Oxy, enquanto o PPA da Goiás e Gameleira são 20 anos. Oxy não tem nenhum tipo de venda de energia no livre. Goiás e Gameleira, algum excedente, eles podem vender no Mercado Livre, né? Mas a gente não tem exposição. Quando a gente faz a modelagem financeira para o crédito, ou seja, para fazer índice de cobertura, a gente só considera o contrato que foi firmado no ambiente de contratação regulada, tá? Então, tanto Goiás e Gameleira quanto o Oxy são contratos regulados, e a gente modela 1,3 vezes o índice de cobertura somente com os contratos regulados, embora, de novo, o upside da Goiás e Gameleira vender energia no Mercado Livre fica para o acionista, tá? E seria ótimo para a gente também, porque passa mais fluxo pelo projeto, robustece um pouco mais o nosso recebimento, né? Tem uma pergunta do Alcides aqui, a última, que seria: este valor de amortização mensal pago será suportado ao longo de todo 2023? Acho que você está perguntando, Alcides, só me corrija se eu estiver errado. Se essa sinalização, esse guidance de R$ 1,2 por cota por mês, será mantido ao longo de 2023, né? Eu acredito que essa seja a sua pergunta. Sim, esse é o guidance que a gente está passando para vocês, Alcides, ao longo de 2023, ou seja, a perspectiva de recebimento, de entrada de caixa e o yield do fundo permanece entre R$ 1,00 e R$ 1,20 por cota por mês, tá? Ao longo de 2023. E só um complemento aqui, Túlio. Essa expectativa de pagamento aqui, Alcides, ela está muito relacionada com a expectativa de PCA também. Então, no ano passado, em 2022, teve um incremento, né, de pagamento de 90 centavos para 1,20, entre maio e junho, isso muito por conta da inflação dos últimos 12 meses daquela época. Então, como em 2021 a inflação foi acima de 10%, a gente tinha um saldo, estoque de lucros acumulados para distribuir. Com a redução da inflação ao longo dos meses subsequentes, a gente teve que recalibrar aqui, então, esse pagamento, né, entre R$ 1,00 e 1,20. Mas, só relembrando, caso a inflação aqui surpreenda para cima ou para baixo, pode haver aqui, eventualmente, algum ajuste ao longo do caminho, né? Hoje a gente considera aqui do relatório Focus uma inflação de 2023 por volta de 5,6%. Então, a gente sempre está atento a isso, e a gente pretende passar para vocês sempre uma previsibilidade muito grande. É isso que a gente sempre prometeu aqui durante o Roadshow, e a gente entrega para vocês, para que vocês possam, de fato, esperar, né, dado que é um fundo de renda, vocês saberem, de fato, quanto que vocês vão receber aqui ao longo dos meses, ao longo do próximo ano. E só reforçando, pessoal, agradeço aqui o comentário final, Cid, pela apresentação, a qualidade do crédito do nosso portfólio, né? A grande maioria dos ativos já pagou PMTs, né? O caso de Ox já foram 2 PMTs, o caso aqui de Arteon e de Onte também já foram realizados pagamentos de PMTs, Campitiba também já fez o pagamento, ou seja, os ativos estão performando bem, os que eram pré-operacionais entraram em operação, estão conseguindo entregar aqui os índices de cobertura que eram previstos nas escrituras de debêntures, né? Ou seja, estão cumprindo os covenants, e a gente fica muito satisfeito, né? E gostaríamos, mais uma vez, que em algum momento a gente fizesse mais ofertas para colocar mais ativos de qualidade. A capacidade do time de originação é constante, né? O desafio aqui de conseguir originar taxas mais altas é o que existe hoje, mas a gente sempre gosta de originar, de estruturar, encarteirar esses papéis, e à medida que o cenário macro talvez acalme um pouquinho, a gente tem até possibilidade de fazer vendas no secundário e também ter uma gestão um pouco mais ativa no portfólio, tá? Acabou vindo mais uma pergunta aqui do Tarcísio, eu estava encerrando, mas o cronograma de amortização mostrado nos slides estão corrigidos pela inflação ou estão em termos reais?
Na realidade, aqui, Tarcísio, o cronograma é estático, né, de pagamentos, né? O que tem realmente são as despesas de juros que impactam o IPCA. Não sei se essa foi sua dúvida, tá? Se você quiser complementar alguma coisa também, André, mas o cronograma de amortização ele é estático, agora o que impacta realmente é a despesa de juros que tem o indexador IPCA+, né? Não sei se talvez a pergunta do Tarcísio aqui seja em relação às tabelas, né, com os valores aqui nas páginas, entre as páginas 9 e 13, mas os valores são nominais, tá? Então, o que a gente faz aqui, Tarcísio, como o Túlio comentou, né, o cronograma, ele já é previsto na escritura, mas os valores que a gente está apresentando aqui no material, na apresentação trimestral, eles são nominais, então eles não são em termos reais. Essa é a nossa expectativa hoje, considerando a inflação aqui, previsão de inflação, conforme o Boletim Focus. Boa. Ou seja, a parte de novo, Tarcísio, é porque como você atentou de mais amortização, tende a ser estática. O que tem a variação que o André está explicando em termos nominais é a expectativa de despesa financeira, né? Que são os juros, né? E aí você sofre essa variação do IPCA, se ele for maior ou menor. Mas, de fato, aqui é uma expectativa que a gente usa de projeção, né, dessa inflação de Boletim Focus. Até onde ela vai, ou a gente depois replica aí alguma outra casa que tem projeções mais longas. Mas, mais uma vez, acho que veio outras perguntas aqui, desculpa. Boa, era só os comentários finais aqui do Tarcísio que estava entendido. Bom, agradeço a participação de todos, obrigado pela confiança mais uma vez no nosso produto, está à disposição pelos canais de RI. Fernanda, se quiser fazer alguma consideração final, mas obrigado, pessoal. Não, é isso mesmo, obrigada também, time, pela apresentação. Só lembrando que a gravação ela vai ficar disponível no site do fundo e também no nosso canal do YouTube nos próximos dias, e reforçando aqui o que o Túlio já disse, a gente está à disposição no canal de RI, ri@xpasset.com.br, e também pelo site do fundo.